o PREC foi para a minha geração, para as nossas gerações, foi de facto um bocadinho que nos formou. Evidentemente, há uma militância que já vem de trás, não poderei passar isso brevemente, mas de facto foi ali que as nossas concepções ideológicas e outras, e preconceitos, e ideias feitas, e coisas lidas nos livros, foram postas à prova pela vida. A minha militância não começou no PREC, eu nasci em Lisboa, mas vivia em Manteigas até aos 10 anos. Vivemos com uma curiosidade, vivíamos exatamente à porta de uma fábrica. Dentro de filhos de um patrão, por sua vez era filho de um patrão e de uma operária, porque o desporto favorito dos patrões era fazer filhos por aí, e já o nosso pai também continuou, não é? Mas ali à prova, quer dizer, vivíamos muita coisa. E naturalmente nós estávamos do lado dos privilegiados, mas andávamos na escola com os que não eram e tínhamos muitos amigos. Não quer dizer que eu tenha ganho nenhuma especial consciência política naquele tempo, porque acabámos na 4ª classe a cantar o Angola é Nossa na escola primária, em 1961, com aquele chauvinismo todo. E daí fui para uma coisa chamada Colégio Militar, onde tive 7 anos, e onde tive uma experiência que é interessante. É que tive como colegas de curso, por exemplo, o Zé Falcão, do SOS Racismo, um ano antes o Zé Fanha, muita malta que virou para o outro lado. Eu digo com algum gozo que se o Colégio Militar era suposto fornecer a elite que ia para a academia, que era a coluna dorsal do exército português, é evidente que a guerra colonial estava perdida. Um gajo destes não havia hipótese. Mas mesmo aqueles que não eram de esquerda, e nós lá tivemos já alguns processos, eu recusei-me a ir visitar uma visita de estudo à Guiné durante o consulado do Spínola na Guiné, e o Spínola era considerado o aluno modelo do Colégio Militar. Delgado nem se podia falar, mas o Spínola, sim. Tivemos esses problemas lá dentro, mas mesmo os que não eram de esquerda, no fim do último ano, éramos 50. Sabem quantos é que foram para a vida militar? Um, que era o tipo mais pardo do curso, não era mau rapaz, e foi para a Marinha, que era a coisa melhor que havia nas Forças Armadas. Depois vim para o técnico, começaram a aparecerem uns cadetes no técnico que andavam fardados, que eram estudantes de engenharia, a malta gozava com eles de tal maneira que desertaram todos. Lembro-me que fugiram para a Suécia, são gajos de esquerda, que ainda já andam por aí alguns. Mas a Academia Militar deixou de ter alimento nem no colégio, nem no país todo. Eu lembro-me que o pré, isto é, o salário da Academia, era 400 escudos por mês. Quando eu saí do colégio, 400, com tudo pago, não era mal, dava para comprar os cigarros, dava para beber os copos, mas assim em 71, acho, aumentou para 4.000 escudos, 10 vezes mais, porque é para tentar atrair malta de trás-os-montes, de qualquer lado, mas não havia. E sabem o que é que isso deu? Deu o famoso decreto de 73, em que o Marcelo Caetano abriu a carreira militar aos milicianos, porque não havia hipótese já de... E foi isso, como bem sabemos, que deu origem a uma reação até, num certo sentido, em primeiro lugar, corporativa, não era provavelmente muito progressista, dos oficiais do quadro, já estamos a ser passados pelos milicianos. E daí isso deu origem ao movimento dos capitães. É claro que depois houve outra malta com os olhos mais abertos que se meteu lá dentro, etc. E sobretudo a vitória do movimento do MFN é a vitória da luta dos povos coloniais e da derrota do exército colonial. Há quem diga que o exército colonial, tínhamos isto na Guiné, que estava um bocado mais difícil, estava tudo controlado. O exército colonial foi derrotado política e militarmente. Aliás, não há exército mais derrotado do que aquele que os soldados já não querem combater. Foi assim na Rússia em 1917, os soldados desertaram, mandaram e depois meteram-se noutras revoluções, e foi assim. Portanto, foi a luta dos povos coloniais. Mas a verdade é que internamente foi a incapacidade de se tornar atrativo, digamos, para a juventude, mas os estudantes só... eu fui da Associação de Estudantes de Técnica, metido nisso tudo,
mas o centro da nossa luta política era a guerra colonial. Isso independentemente de tudo. E daí queria também, ainda antes de ver como é que eu depois passei à clandestinidade, foi a seguir ao assassinato do Ribeiro Santos, eles andaram atrás de nós, de alguns de nós, e depois eu tive que andar, aparecia, desaparecia, até que passei em definitivo já em 7 de fevereiro de 74, muito perto a 77 dias do 25 de abril. Mas eu pertencia a uma organização, isto tem algum interesse, chamada UECML, União dos Estudantes Comunistas Marxista-Leninistas, que estava ligado ao CMLP, PCP-ML do interior, não interessa, isso é tudo grupelhos, mas teve uma curiosidade. Sabem que a UECML foi criada antes da UEC. A UEC é uma reação do PCP quando percebeu que estava a deixar fugir a juventude estudantil. E nós tínhamos um jornal chamado Servir o Povo, tinha lá em cima umas letrinhas pequeninas de um autor que está muito pouco em voga, pronto, por bons e maus motivos, chamado José Stalin, mas que dizia assim: os estudantes são o grupo mais sensível da sociedade e dão o braço ao proletariado. Naquelas circunstâncias concretas, isto pode não ser nenhuma verdade universal, não há dúvida que, não substituindo o movimento operário, não sendo os estudantes vanguarda de nada, como às vezes se dizia no mais 68, etc., mas que o movimento estudantil foi chave na luta contra a guerra colonial, até porque era ali que reportava que saíam os desertores, que a malta recusava a ir à guerra, que tudo. E, portanto, perceber, era um grupelho cheio de coisas idiotas, como todos e tal, mas a malta percebeu uma coisa, era importante criar uma organização estudantil, não para substituir a organização operária, no nosso caso não havia, isso era outro problema, ou havia muito pouco, exceto em Beja, mas que tocar este grupo foi fundamental na luta geral contra o fascismo, contra a guerra colonial, como aliás disse muito bem, ainda antes, 10 anos antes de 25 de Abril, o texto que para mim é o texto de referência de Francisco Martins Rodrigues. Há vários, há a luta de classes, ou a unidade de todos os portugueses honrados, há a luta armada no nosso movimento, ou a luta pacífica, a luta armada, mas para mim é combater o chauvinismo imperialista, é a base de uma efetiva solidariedade com os povos das colónias. Foi ali. Porque eu digo que eu nunca fui, nem seria do PCP na vida, eu decidi isso aos camaradas do PCP com a maior facilidade. Por posição que eles tinham sobre a guerra colonial, quer dizer, era impossível ter medo de falar nas colónias, por muito que recebessem o PAIGC lá na União Soviética e os congressos internacionais e tal, mas depois aqui falar na guerra colonial, ou dizer independência para as colónias já, isso era um problema. Eu vivi isso ainda um bocadinho na CDE 69, quando a malta foi àqueles comícios do Vasco Santana, né? Porque se a gente falasse mais em guerra colonial, isso espantava os democratas. Sobre o PREC, já agora, tive clandestino, agora vão-se rir, alguns sabem, tive clandestino até depois do 11 de março. Aquilo era mesmo um grupelho, assim um bocado fechado. Não, na verdade não era assim, porque a gente andava na rua e onde queria, mas 28 de setembro, 11 de março, havia um pequeno núcleo duro, que depois se fechou muito e que se tornou muito sectário, etc., um pequeno núcleo duro que era importante manter a poder passar à clandestinidade ou manter-se. Isto podia ter dado uma pinochada no 28 de setembro ou no 11 de março, não sejamos inventos. Mas acontece que a seguir ao 11 de março, entretanto o PCP-ML do interior dissolve-se, não somos partido de coisa nenhuma, junta-se depois naquele processo de levou à junção de vários grupos, e aí, acho que furei o centralismo democrático, deve ter sido a única vez na vida, quando percebi que aquilo ia acabar, disse bem, eu estava farto de clandestinidade, estava farto de estudantes, que era o meu meio, embora na clandestinidade conhecia outros camaradas, e alguns operários de Pragal, etc., mas eu quero sair daqui e quero conhecer o país real, e foi aí que eu fui parar a Beja. E vivi lá depois, chegando já em abril, 21 de abril, vou agora fazer 50 anos, deu para viver intensamente o PREC, deu para... já agora Beja porquê? Por acaso esta menina que está aqui ao meu lado, a minha irmã, foi a única cabeça de lista de mulher de uma coisa chamada PUP partidário em Beja, era a única mulher, como em Lisboa
Lima de Freitas, que parece uma grande homenagem, a única cabeça de lista que enfrentou Álvaro Cunhal, Mário Soares, Freitas do Mel, que era a cabeça de lista da FECML, a única mulher em Lisboa. Mas, portanto, eu fui parar a Beja, não só porque ela já lá estava, tínhamos ali uma... Esse grupeiro, antes de 25 de Abril, tinha ali uma base importante, sobretudo na construção civil e no Sindicato da Construção Civil de Beja, o Lemos, o Freitas, e eu depois vim a descobrir mais tarde que o Comitê Central de Paris, o meu grupeiro, esse nem se fala, Edwin Vilar, traidor, canalha, etc., era de Ervidel, os dois manos de Janeiro eram de Pias, o Barreto era da Amarelanja, portanto aquele Comitê Central era mais ou menos uma turma do Liceu de Beja. Portanto, mas as histórias que eu ouvia, mesmo na clandestinidade pelo Mendes, que era de Pias, no Carlos de Janeiro, eram histórias que tinham muito a ver com aquele distrito e com Catarina Eufémia, até porque havia ligações familiares de um dos janeiros com a Catarina Eufémia. E, aliás, eu hoje vivi durante 50 anos, amigos, sobrinhos, o marido da Catarina, tornaram-se minha família durante estes anos. Todos os anos há um grupo de malta que, independentemente de partidos, embora haja ali, sempre foi malta que teve por base o DP, depois o Bloco, etc., mas há um grupo de malta, familiares e amigos da Catarina Eufémia, que no dia 19 de maio, nós até dizemos, dia 19 às 19 horas, chova, faça sol, a gente vai lá meter um raminho de flores à Catarina, faz um jantar, diz umas coisas de política. E esse grupo, que foi, durante muitos anos, teve a participação do marido da Catarina, portanto, agora, nos últimos anos, foi uma curiosidade. Ali ao lado, em casas miseráveis, vivem indianos, paquistaneses, timorenses e senegaleses, mas sobretudo asiáticos, incluindo os timorenses, que são asiáticos. E nos últimos anos eu comecei, quando falava com eles, ali ao pé, vocês estão aqui ao lado do cemitério, está ali uma senhora enterrada e tal. Eu já tinha visto a fotografia lá na aldeia pintada em algumas paredes e tal, que chamava Catarina Eufémia. E depois, em 2019, fizemos um panfleto em inglês, porque era para os asiáticos, a explicar quem era a Catarina e depois concluindo mais ou menos que vocês agora são os novos Catarinos e Catarinas, e a luta pelas jornas, evidente, com características diferentes. Agora, à partida, não há assim muito perigo de haver uma bala, embora as máfias matem, isso é outra coisa, mas os direitos dos trabalhadores são completamente espezinhados e os trabalhadores, os assalariados rurais, que eram portugueses, agora zero, os únicos assalariados, bem, há os tratoristas, há a malta assim mais qualificada, mas os jovens que trabalham na agricultura, trabalham para onde? Vão para a França e para a Suíça. De Balizão, de Pias, das nossas aldeias, de Valvar, vão para o estrangeiro. Portanto, é a vida. É um mundo que, no fundo, devia ser sem fronteiras, e que é essa a nossa perspectiva internacional, mas que se traduz sempre pela exploração. E esta matriz, que eu, de alguma maneira, ganhei no pré, que vem de antes de 25 de abril, o que é que nos diferencia um pouco em relação ao trabalho imigrante, mesmo em relação a outras associações? Há a malta que é assistencialista, que é muito importante, sim senhor, é preciso dar a sopa. É a perspectiva política. É perceber que estamos a tratar com as camadas inferiores do proletariado, porque são as camadas mais desprezadas, aqueles que são mesmo livres de tudo que não têm nada. É evidente que eu não olho para a imigração sem ser com os óculos da luta de classes, não consigo ter outro. Quer dizer, os direitos humanos são muito importantes, e evidentemente é neles que eles são mais violados. O racismo é muito importante, mas isto não é só um problema da cor da pele, é sobretudo da condição de classe. Claro que juntando à cor da pele, e depois o racismo também não é preto e branco. Agora os indianos ou os outros estão ali pelo meio, não é um problema da cor da pele, mas a cor da pele, obviamente, portanto, trabalhar nesta dimensão sem os óculos da luta de classe, eu acho que é redutor. E evidentemente, se há algum êxito, enfim, contexto de dificuldade, alguma coisa a gente tem feito e faz aqui. A malta da Solinha em Lisboa está ali, a Elsa que trabalhou com o Clarizando, o Barata, que colabora muitas vezes com o Timóteo. Quer dizer, é porque o Timóteo já agora que vem de Angola e que vem da luta de classe e que vem das comissões de trabalhadores do setor, não sei se do setor militar, se da alimentação. Alimentação. Da alimentação, pois vocês também eram de setor da alimentação. Era da Nacional, o Timóteo. O que nos diferencia é de facto esta visão que não é uma coisa
coitadinhos, são explorados pelas máfias. Bem, pois são, mas as máfias maiores são os donos disto tudo cá, portugueses e multinacionais, que os exploram e que nem têm um trabalhador, alugam-os todos às máfias. Portanto, se as máfias são muito más, matam, são não sei o que, os maiores mafiosos são aqueles que, pelo preço mais baixo, uma espécie de leilão que fazem, sem ter nenhuma responsabilidade social, sem pagar um tostão para a Segurança Social, sem fazer nada, mas têm o serviço feito por preço mais baixo. Em Beja, é curioso que eu cheguei em 21 de Abril, isto era tudo tão rápido, os dias valiam meses ou anos de agora. Não foi por nenhum favor partidário, fui parar às comissões de moradores, eu na altura estava desempregado, depois é que comecei a dar aulas, ainda passei a vir pelas obras há pouco tempo, mas fui parar às comissões de moradores de Beja, que eram dominadas muito pelo pessoal do MES, da perspectiva do poder popular e não sei o que, mas que havia a UDP, eu era do PUC, era diferente, mas dávamos rapidamente, criámos ali uma enorme camaradagem. As comissões de moradores tiveram uma grande importância, obviamente, na ocupação e na distribuição de casas a quem delas precisava. Há uma casa ao pé do tribunal que ainda hoje lá está o Zé Amílcar, que quando nos vê passa todo, que foi uma casa que em 4 de janeiro de 76, já depois do 25 de novembro, o tribunal ordenou o despejo desse morador. O 25 de novembro chegou um bocadinho atrasado a Beja, digamos que durou aí até aquelas pedradas do Ianes em junho de 76, que deu origem aos 14 de Beja. E a malta, o tribunal mandatou, a gente faz um tribunal popular à porta do tribunal de Beja e faz um julgamento popular e vamos ver quem é que é despejado. Desse julgamento resultou o saneamento de um camarada que era da Luar na altura, Manuel Pegado, que era o delegado do Ministério do Trabalho em Beja e que tinha a característica de quando as greves dos metalúrgicos, dos rurais iam ao Ministério do Trabalho, ele estava na varanda de viva à classe operária, portanto aí foi saneado, obviamente, foi para funcionar no Sindicato da Construção Civil, ganhar o salário mínimo quase durante anos, até que mais tarde foi para a Madeira, mas o que resultou foi que não houve despejo. E mais, o Zé Amílcar ainda lá mora nessa casa. Há vitórias que às vezes ficam, pequeninas, mas nesse processo das comissões de moradores, nós interagíamos com as comissões de trabalhadores e de soldados, porque havia que era o RAB, o Regimento de Artilharia de Beja, que mais tarde foi o RAL 1, mais tarde foi o R3, Regimento de Infantaria, aquilo andou entre a Infantaria e a Artilharia, ele era a Revolução. E a base aérea de Beja. E uns dias antes, final de setembro, no dia do assalto à Embaixada de Espanha, aqui em Lisboa, quando o Franco tal, garroteamentos, houve uma manifestação em Beja que incluiu moradores, trabalhadores e soldados fardados, o escândalo, e que passou ali pelas portas de Mel. Uma curiosidade, tinha havido ali um consulado espanhol e a malta andava a ver uns helicópteros, molotov, não sei o quê. Eu, por acaso, na véspera fui fazer um inquérito e descobri que já não havia consulado espanhol mais. Havia uma farmácia por baixo e aquilo era um armazém de produtos químicos. Portanto, não houve coquetéis molotov, foi a sorte, porque senão talvez as portas de Mértola hoje tivessem outra configuração. Mas, o que é que os soldados mal chegam ao quartel, os da base aérea, são reprimidos pelo comandante. O comandante avisa que vão, inclusive, ameaçou de serem deportados para os Açores. Estão a ver que era a falar nos Açores e a malta a fugir dos Açores era uma coisa engraçada. E isto deu origem a que há uma grande manifestação que parte da cidade de Beja, das Comissões de Moradores e Trabalhadores, no dia 30 de setembro, um menor curioso, hoje falo muito disso com o Zé Soeiro, que era o homem do Sindicato dos Agrícolas, do PCP, com quem tenho uma relação de respeito boa hoje, mas o Zé Soeiro, na altura, entalado, a gente disse, então vocês também, os rurais também têm que ir ali à base aérea, defender os nossos camaradas soldados. E o Soeiro arranjou ali uma desculpa, que não era totalmente mentira, é que havia o aniversário da CGTP a 1 de outubro.
E é. Então os rurais vieram milhares para Lisboa com um comício qualquer da CGTP. Mas como a coisa, já lá havia 2000 pessoas de pés, cercar a base, não sei o quê, eles no regresso de Lisboa, foi uma cena magnífica, e às 8 da manhã começa a vir a malta nos tratores e nas galeras, nos blocos, os rurais que vinham do comício da CGTP e que foram para o comício da CGTP em cima de uma galera, nesse tempo não havia frio nem nada, e aliás o dia de outubro nesse ano teve verão. E de manhã, de repente, em vez de 2000, havia ali 20.000 rurais. Isto foi uma coisa magnífica, porque obviamente o comandante da base retirou-se. Curiosamente, da base ao quartel são quase 10 km pela variante, é muito. Dava um dia de sol brutal, mas a malta vai em manifestação da base até ao quartel, até porque o comandante do quartel também tinha ameaçado os soldados lá. E a malta lá foi toda, aqueles 20.000, chegou ao quartel e houve ali um confronto interessante. Foi precisamente o comandante veio cá fora, o comandante do quartel, eu estou ao lado do povo, não sei o quê. E as comissões de soldados a dizer, este cabrão ameaçou-nos, também não pode ser. E o Zé Soeiro, do PCP, agora vamos para casa, camaradas, porque o nosso comandante já disse que estava com o povo. E agora, mas os soldados estão a dizer que não. E foi a primeira vez que eu ouvi, assim, em voz alta, vários trabalhadores rurais, Zé Soeiro, eu já não estou a perceber. Quer dizer, estás a acreditar no comandante ou estás a acreditar nos soldados? Isto é um episódio curioso, que ultrapassou muitas comissões de moradores, porque isto envolveu, de facto, o movimento popular no seu todo, e os soldados fardados, e que acabou com o comandante a pedir desculpa, quase a chorar, e depois a malta lá se foi embora. No dia 25 de novembro ou 24 à noite, um grupo destas comissões de moradores, vamos ao quartel, dizer, Sr. Comandante, está aí um golpe reacionário, não sei o quê e tal, o Sr. Comandante está com o povo, não está? Então venham as armas. Ele diz, não pode ser. Pronto, o Comandante só ficou com o povo até à noite de 25 de novembro, e depois na madrugada, como vocês sabem, o PCP mandou a malta toda para casa e fecharam para as sedes e tal, e portanto foi o que foi, mas ali nunca houve estado de sítio, é curioso, havia na Grande Lisboa, tanto que nós viemos a um grande plenário no ginásio da Baixa da Banheira, nós não, uma delegação, eu por acaso não vi, vinham vários camaradas, o Manso, o Gado, e vieram, furaram, entraram na Grande Lisboa e houve um grande plenário no ginásio da Baixa da Banheira, de resistência, digamos, da qual sai uma grande jornada de venda de produtos da reforma agrária. Um mês depois, vai ser já em cima do Natal ou no princípio de janeiro, em que vêm então milhares e milhares e milhares, com muito pouco boa vontade dos camaradas do PCP que controlavam as cooperativas, mas que vieram fazer uma venda direta ao campo das cebolas, e que foi uma jornada épica, digamos assim, vai lá de resistência ao 25 de novembro, ia dizer, apesar de tudo, nós estamos cá, bem, já não havia estado de sítio oficialmente, mas estamos cá e viremos cá às vezes que forem precisas e tal. Bem, infelizmente as coisas depois seguiram o caminho que vocês sabem. Quando começou a resistência à Lei Barreto, uma palavra de ordem que era essencial, que era cooperativa atacada não pode ficar isolada, não foi posta em prática, porque, enfim, dizia o meu amigo e camarada, anos mais tarde, Alípio de Freitas, que já morreu, que a defesa da reforma agrária tinha valido uma boa guerra civil. Não exagerando, pelo menos tinha valido várias greves gerais e paralisações do Alentejo todo, porque separava-se a malta que quisesse e se tivesse havido vontade de políticos. Infelizmente não houve, mas a história é o que é, pronto, não choremos sobre o leite derramado, mas estas lições a gente aprendeu hoje, e acho que foi ali que muito do nosso pensamento escolástico, vinha de livros e tal, foi passado pela prática. E é isso que, de alguma maneira, eu e tantos camaradas transportamos hoje para as lutas cotidianas dos imigrantes. Por exemplo, e é mesmo a última coisa que vou falar, de alguma maneira eu tive a oportunidade de transportar também para a luta da Ponte 25 de Abril, na altura do Luzinão. O que é engraçado, andávamos ali todos, aquilo tinha malta, desde o CDS, literalmente, até o MRPP. Tive um dia o Mário Soares que nos recebeu lá no Palácio de Belém. Já não sei se foi uma delegação do MRPP que meteram,
Aliás, recebi ao partido de vez em quando, se foi uma delegação dos utentes da ponte, e o Mário Soares chamou-me ali ao terraço e disse: Alberto, ali a ponte está a funcionar normalmente, isto não pode ser, o gajo tira o lixo ao cavalo. E eu virei-me para o Mário Soares e disse: oh, Sr. Presidente, é que lá na Comissão de Utentes da Ponte temos desde o CDS ao MRPP, não temos a ninguém do PS. Diga lá aos seus amigos do PS da Almada. E esta, não sei se estou a ser gravado, o Mário Soares disse: então você não sabe que o PS é sempre aquela merda que não é carne nem peixe. O Mário Soares era capaz de dizer isto e dar uma gargalhada a seguir. Por muito que, depois do encerramento da crise revolucionária, nós todos, ou muitos de nós, tivéssemos, entre as diversas conclusões que tiraram, foi que os grupos pequeninos, ditos marxistas-leninistas, revolucionários daquilo ou do outro, pudessem, nesse momento, ser considerados, se calhar, muito aventureiros, ou muito chatos, ou que se dividiram uns aos outros, por muito que essa questão seja legítima de colocar, eu queria, no entanto, salientar aqui uma coisa. Sem esses grupos revolucionários, o 25 de Abril tinha ficado por uma caricatura de epá, acabou o fascismo, não se fala mais nisso. E a vida continua e o processo revolucionário, as conquistas dos trabalhadores nunca tinham tido lugar neste país. Essa é uma verdade que eu acho que nunca podemos desistir delas. Até porque, pelas próprias palavras do Alberto, em vários momentos se percebeu que o PCP estava com todas as armas e bagagens ao lado dos militares e ao lado de camadas burguesas e, portanto, teria ficado muito contente de alinhar na democracia que iria ser traduzida a partir dali, mas o processo revolucionário, sem esses grupos, nunca tinha existido. Essa é a verdade histórica, da qual nunca podemos prescindir. E, portanto, muitas das conquistas em que participaram milhões de trabalhadores, milhões de portugueses, só aconteceram precisamente por causa do PREC. Não foi porque os militares estariam dispostos a conceder alguma coisa ou que os burgueses que se apoderaram dos governos provisórios o teriam feito. Nada disso tinha acontecido. Aliás, os militares convidaram-nos no próprio dia a ficar em casa porque eles iam resolver o problema e nós não tínhamos nada que nos preocupar nem nos arriscar. E, portanto, isso era o mesmo que dizer: nós vamos aqui tirar o Marcelo Caetano e depois pomos aí outros gajos qualquer e a democracia é isto. Portanto, os grupos, por muito chatos que possam ter sido para alguém, são algo... é um património revolucionário e muitos deles não estamos a escolher este é aquele ou outro, não. Todos eles tiveram, de facto, essa participação e na história da luta revolucionária em Portugal, eles têm que ser lembrados sempre. Tu disseste que vês sempre a situação dos imigrantes hoje com os óculos da luta de classes. E eu estou curiosa de saber o que é que tu tens conseguido, se é possível organizá-los, se tem feito lutas, se é possível um trabalho político que não seja só aquele trabalho de assistência que tu falaste. É verdade que os grupos aos quais nós pertencemos, pelo menos, devemos valorizá-los naquilo que fizeram. Mas também não tenho a certeza que seria assim tão pacífico. Porque aquilo que eu me lembro do PREC era andar nas ruas de Lisboa e por todo lado havia manifestações. Era a manifestação desta empresa, daquela empresa, da outra empresa. E a gente via as pessoas na rua. Nós organizámos alguma coisa, mas também não sei até onde é que se chegaria e como é que aquela força, eventualmente, se não houvesse estes grupos,
se desembocaria noutra coisa qualquer. Eu estou muito de acordo com isto que disse agora o Mário Durval. Quer dizer, há logo a seguir ao 25 de Abril uma explosão de reivindicações, de movimentos, até de pessoas que nunca tinham pensado nada em política, mas que, por uma intuição de classe genuína e imediata, perceberam que aquele era o momento de fazer prevalecer alguns direitos que tinham e algumas reivindicações que andavam sempre lá a moer-lhes no íntimo, mas que nunca tinham tido oportunidade de lutar por elas. Apesar disso, eu estou de acordo com este companheiro num outro sentido, é que os grupos mais à esquerda tiveram um mérito, não foi o de criarem tudo isso, não criaram esse movimento, isso foi um movimento altamente espontâneo, mas tiveram o mérito de interpretar isso que estava a acontecer, ou seja, de dar uma forma consistente, de dar uma voz àquilo que as pessoas normais e completamente despolitizadas estavam a fazer. Eu tenho uma enorme admiração por isto que faz o Alberto Matos, por este trabalho que ele tem feito junto da comunidade imigrante, não só por aquilo que dizia o Francisco Martins Rodrigues, de que a nova classe operária é em grande parte imigrante, que era uma coisa um bocado visionária, um pouco voltada para o futuro, se falar do proletariado das grandes cidades, e que é completamente verdadeira na região onde atua o Alberto Matos. E queria acrescentar à questão colocada pela Elsa uma outra, que é como é que, militando junto desta comunidade que é tão difícil e que é tão, digamos, é tão volátil, porque as pessoas vêm e depois vão-se embora logo que podem, como é que, militando junto dessa comunidade, se consegue, apesar de tudo, se é que se consegue, estabilizar algum núcleo militante, estabilizar algum trabalho que tenha continuidade? Primeiro, sobre os grupos, eu quero dizer que hoje tenho uma visão, falo dos grupos ML, não era. O MRPP, que era aquilo que a gente sabe e que serviu para muita coisa, mas teve um papel importante. Quer dizer, o Ribeiro Santos, não foi o Ribeiro Santos por ter sido morto, o João Isidro de Direito, que era um secretário do Caraça, andámos a hospital, toda a gente, eu com o Miguel Portas também andei, várias coisas, mas todos esses grupos tiveram os grupos da corrente trotskista, a gente aliás até dizia que os trotskistas que se dividiam muito, mas os MLs conseguiram ser mais trotskistas que os trotskistas. Havia uma caterva de grupos católicos, quer dizer, no fundo, os grupos conscientes, organizados em torno desta ou daquela ideologia, e as ideologias também com os anos podem passar e devem pelo crivo da crítica, nada é como há 100 anos, como é óbvio, infelizmente, mas tivemos um papel importante. Quando eu referi, um bocado como caricatura, algumas asneiras que nós fizemos, estou a fazê-lo ter um certo sentido autocrítico, mas é evidente, eu digo que foi ali que eu aprendi, e portanto não saiu hoje nada daquilo que posso ser se não tivesse passado por ali. Evidentemente houve forças que puxaram para trás, como o PCP. Eu digo que hoje é difícil explicar a alguma malta da JCP, já agora anda a ler os livros de Stalin que eu lia nessa altura, é bom ter noção disso, não ler os princípios do leninismo, que o PCP furou a primeira greve dos Correios porque era selvagem, teve o Comitê Central no Restaurador a fazer de piquete, não era de greve, de piquete de fura-greves, que teve manifestações contra as greves selvagens da CGTP. Agora, independentemente disso, muita base militante do PCP acreditava naquilo. Quer dizer, eu com os anos, alguns que diziam, quando eu fui para Beja, nas manifestações ali, tive gajos com uma patinha de pias a puxar de facas e a ameaçar, e dizer que aquele gajo é da CIA. Por acaso, no dia anterior tinha havido um assalto ao PPD, eles tinham-me lá visto, e pá, agora da CIA não deve ser. Quer dizer, mas passados uns anos começaram a chamar camarada, já era do movimento sindical, dos professores, não sei o quê. Quer dizer, mas, portanto, isto é, não pondo nada de lado do papel de puxar para trás. Felizmente, estes grupos tentámos puxar para a frente, com as neiras para aqui e para ali, se calhar com sectarismos todos nós, mas tentámos puxar para a frente e isso deve ser valorizado. A questão da Ana, da Elsa e do António. Bem, em primeiro lugar, 90% do que a gente faz são coisas momentâneas que não dão em nada. Para se aproveitar depois mais qualquer coisa. E às vezes não temos
garantia nenhuma que vá dar o que quer que seja. Isto é, o nosso trabalho começa pelos papéis. Eu já ouvi camaradas aí da luta antirracista e malta muito para a frente e tal, já me disseram na cara uma vez que isso é um trabalho recuado, os papéis, não sei o quê. Isto é a cultura e do racismo, e disse, ok, mas se tu não tiveres, isso é que eu, por acaso respondo, isso é conversa de imigrante de barriga cheia, porque se não tiveres os papéis, bem, já agora, os imigrantes portugueses que foram para a França, agora o governo diz que têm que ir aos consulados buscar os vistos e não sei o quê e tal. Algum imigrante português foi primeiro ao consulado da França buscar o visto. Quer dizer, e já agora, esses imigrantes portugueses foram parte importante do proletariado francês. Sim. Já agora eram muito maltratados pelo PCF e pela CGTP, pela CGT e pelas outras centrais mais burguesas lá de França. Estes trabalhadores são parte integrante do proletariado e não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, a primeira necessidade, de facto, é, para ser gente, já não digo para ir ao médico, isso já é uma coisa mais avançada, que é o número do utente, isso já é muito para a frente. Mas, para existir, tens de ter papéis. Aliás, basta tu perderes o cartão de cidadão e experimentares andar em um mês, e é claro que nós estamos em Portugal, não temos problema nenhum, mas sentimos alguns problemas. Portanto, essa é a primeira questão. A seguir surgem as questões de trabalho, logo. É o patrão que não pagou. Aliás, quer dizer que a primeira experiência que eu tive era para renovar as autorizações de permanência, que foram criadas no tempo do Guterres, e que não eram uma residência estável, era uma permanência durante um ano para uma tarefa. É o que estes gajos querem agora. Agora eles querem até pior. E ao fim do ano, para renovar, era preciso provar que tinhas pago a segurança social. A primeira coisa que eu me confrontei logo é o desporto favorito dos patrões é não pagar a segurança social. E havia um recurso que era, se um sindicato ou uma associação declarasse que o trabalhador do mês tal trabalhou para não sei quantos, no outro trabalhou para aquela, isso servia de substituto dos descontos que não tinham entrado na Segurança Social, porque os patrões tiravam ao trabalhador, aliás, tiravam os 11% do trabalhador e ainda os obrigavam a pagar os 23% do patrão e ficavam com ele todo no bolso e não entregavam. Essas questões de trabalho, logo na Segurança Social, mas depois os salários não pagos, os despedimentos arbitrários, etc. Bem, nós tivemos várias vitórias de indemnizações, até de milhares de euros, algumas, despedimentos absolutamente arbitrários, que se podem conseguir junto dos tribunais de trabalho. Não é preciso advogados para coisa nenhuma. Aliás, se calhar está aqui algum advogado, há exceções, mas ela se sabe, o Timóteo também não pode com advogado, por mais que a gente apanhe processos de trabalhadores que vêm mal feitos ou feito absolutamente nada, mas à cabeça pagaste 500 euros a um advogado. E depois nós andamos a emendar os disparates que eles fazem. Questões de documentação, trabalho, depois questões de interculturalidade. Epá, nem que seja a gastronomia ali na sede da Solinha, a malta faz montes de almoços brasileiros, nepaleses, não sei o quê e tal, o convívio também nessa base. As questões de género, as questões de violência contra as mulheres, quase porrada que houve, me lembro, numa Assembleia Geral da Solim, com um camarada lá, guineense, que achava que isso da excisão genital feminina era uma coisa lá da religião deles e que a malta não tinha nada que se meter nisso. E aí há o problema da podemos dizer assim, da universalidade dos direitos humanos, que não há nenhuma religião, nenhuma cultura específica se pode sobrepor a isso. Portanto, a gente trabalha estas áreas todas. O que é que fica? Naturalmente, fica sempre um núcleo, e nós temos noção disso, aqui na própria Solim, que se profissionaliza e que vem trabalhar para a associação e que tem os contactos e tal. Eu quero-vos dizer, por exemplo, agora na fase, houve uma manifestação em 25 de outubro, frente ao Parlamento, num dia de semana, muito difícil, imigrantes e tal, mas que a gente trouxe com facilidade 2 autocarros de Odmira. E nem passou tanto para a delegação de Beja, passou por o nosso camarada lá no Palinhos, ali da Sede. E funcionam também muito os contactos deles e a confiança deles. Por ter a trabalhar com uma associação de forma permanente, um líder, que é um líder, é um político, ainda por cima é das castas mais baixas do Nepal, e o problema das castas na Índia e no Nepal não é de sumenos. Há gajos que olham para ele, tu és da casta, não, mas é que ele é o que os mobiliza. E portanto, aí também se luta, também se luta contra o reacionarismo. E portanto, conseguimos
não só a reunir mais de 100 trabalhadores em São Teotónio num restaurante que a gente nem cabia lá dentro, ficámos encostados à parede, e ainda bem, dentro de uma exploração de contentores, onde de contentores de uma empresa holandesa, mas que os contentores que eles agora têm espalhado aí pelo campo, aldeias de contentores, estão entregues às máfias. Como eu disse há 3 anos, quando eles começaram os contentores, as máfias ganham-se 200% a 300% na habitação. Isto é, não é só nos quartos de Lisboa a 40. Num sítio onde, por exemplo, estão 30 pessoas a pagar 130 euros, era um restaurante decrépito, podre, em Vila Nova de Mil Fontes, são 3.900 euros por mês. Se a máfia pagar 1.000 euros ao dono daquilo, é muito. Portanto, paga 1.000 e lucra 3.300%. Isto nem as armas nem a droga. Portanto, as máfias não iam deixar de sacar o dinheiro da habitação. Portanto, os contentores ficaram vazios, enquanto os donos das terras que diziam que só lá deixavam entrar os trabalhadores, daquelas herdades e mais nenhuma, não tiveram que fazer um acordo com as máfias, senão os contentores tinham ficado vazios. Mas num grupo de contentores desses, nós marcámos um plenário, e a primeira coisa foi da empresa, era que a empresa e as máfias que andam ali, porque na habitação eles estão sempre a controlar, e controlam as famílias lá e eles aqui, então, que não só não deixavam fazer o plenário lá, como quem fosse à aldeia da Fatacta a reunir à casa do povo, era despedido. Passado 3 dias, a pressão dos trabalhadores foi tanta que há fotografias do Timóteo e do homem a reunir lá dentro, por exigência dos trabalhadores, e a empresa a deixar. Até porque estas empresas, algumas andam a rasca com estas medidas do governo, não têm trabalhadores. E, portanto, há ali uma certa ambivalência. Para dizer, o que é que fica estável? É mais fácil, e eu agora vou-vos dar só um exemplo de uma luta que ficou conhecida para algumas pessoas, porque estava lá uma câmara de televisão, que se não tivesse também não se passava nada. Que é na Sudoberry, é uma das maiores empresas do Odmira, foi do capital americano que foi vendido a um espanhol, e não foi por ser espanhol, mas aqui se começou a abandalhar mais em termos de exploração. E há um jornalista, não interessa agora o nome, que é da SIC do Algarve, que conhecia-os do tempo da pandemia, ficou amigo de alguns deles, que nós aí só tivemos a intervenção depois. Vimos aquilo na televisão, fomos lá ver o que era. E que estamos a falar em final de fevereiro, na época baixa do Morano, e só lá estavam os trabalhadores permanentes, porque aquela empresa tinha 300 trabalhadores permanentes, depois chega a 5.000 ou 2.000 ou 3.000 de eventuais sazonais na época alta. Mas esses trabalhadores, que não eram os sazonais, eram quase, digamos, os mais privilegiados, quais eram as exigências dos trabalhadores? Primeiro, trabalhar 12 horas por dia, com meia hora para comer não dá. Queriam 1 hora para comer. Parece uma coisa. A segunda, que ainda é mais chocante e quase é um contrassenso até económico, é que não lhes davam água para beber durante o dia. Isto é, quem quisesse beber água, num ambiente escaldante das estufas, em que há perigo de desidratação, e em que não se produz bem, obviamente, sem beber água, eles tinham que trazer a garrafinha de casa. E se a garrafa acabasse, o encarregado, que era búlgaro, lá está, eles aí usam as nacionalidades para uns para os outros, os trabalhadores lá para mim, os búlgaros são os cabrões, não eram os búlgaros, era o espanhol que era o patrão e era o sistema. Mas os búlgaros mandavam-nos para casa e já não ganhavam o resto do dia. Isto parece de facto um contrassenso, mas a ACT depois veio dizer também para o público: nós já multámos não sei quantas empresas porque não deixam. Devia lá ter uma torneira de água normal, não era preciso água engarrafada. Eu acho que isto é uma explicação. É a militarização das relações de trabalho. Isto é, a malta perceber que ali o encarregado, ou através do patrão, manda tudo. E que tu não trazes a garrafa, que podem inventar até pretextos estúpidos, tu já não ganhas. E, portanto, tens que aceitar tudo. E depois, e a terceira reivindicação, portanto, 1 hora para comer, água potável, e a terceira era 12 horas por dia. Estão a ver o número de horas extraordinárias que isto dava. Pois era tudo pago a 6,5 €, não havia horas extraordinárias, sábados e domingos, que eram a duplicar e a triplicar, etc. Portanto, os trabalhadores vão ali,
o nepalês, o Pandal ia para a Mila, vai a um homem e uma mulher, vai à SIC, vale a pena ver isto, e ele diz assim: olha, isto aqui nós viemos reivindicar os nossos direitos. E para começar, isto não é a Coreia do Norte, é esperto. Quer dizer, que sabia que estava a calar estes gajos todos. Veio logo chegar a Coreia do Norte. Isto aqui é uma democracia, não é? E depois diz assim: olha, eu estou a ser vigiado por um encarregado, tal, e ele está-me a espreitar, mas é para avisar que eu já tenho 5 anos de casa. E portanto, se me quiseres despedir, pagas. Ou seja, onde é que é possível organizar? É nestes núcleos. Trabalhadores permanentes. É onde se começa. Nós agarramos esta malta. Depois, um grupo, vou falar desta empresa, mas que os trabalhadores que são sazonais, que são trazidos pelas máfias, aqueles que a gente ouve dizer que paguei 25 mil euros a um senhor lá na Índia. Na pandemia vimos tipos em Odmira, eu paguei 25 mil euros para vir para Portugal trabalhar. Pagaste 25 mil euros. Então, se tivesses 25 mil euros na Índia, era um marajal, se não eras pata, vinhas para cá fazer o quê? Não, ficaram escravos numa dívida durante 5 anos, 10 anos, etc. E pagam com juros. Por exemplo, os timorenses, o juro é 100%. Em 2000, pagam 4 mil. É o dobro, não tem nada que saber. Os juros podem ser variáveis, mas pagam e eles ficam com as famílias reféns lá. Nós tivemos uma moça tailandesa que dizia, nós tirámos-la dali, foi para uma casa-abrigo, etc. Ele dizia, papá, mamã, lá na coisa, estavam ameaçados. E eles cá também, porque as máfias que lhes arranjam os vistos, Schengen, bastava vir como turista, como vocês sabem. Agora com estas coisas que o governo quer, eu já disse essa outra dia, vai disparar, não são 25 mil euros, visto de trabalho, as empresas portuguesas contratarem gajos lá fora, 100, 200, 300, sem as máfias locais, sem intermediários. Impossível. Portanto, e um visto de trabalho, quando as nossas embaixadas, os nossos consulados estão completamente cercados por as máfias, e parte dos trabalhadores são indianos, são guineenses, na Guiné-Bissau só entra quem pagar centenas de milhares de francos da África Ocidental, são para aí 1000 euros. Mas, portanto, os trabalhadores dos próprios consulados estão cercados, vão dormir a casa. Portanto, aquilo só lá entra no consulado da Guiné ou em Bombaim, se pagares e bem, e depois for um visto já de trabalho, vais pagar não é 25 mil euros, vai ser mais. Isto é, as máfias vão continuar a operar. E estes que são os sazonais, são aqueles que chegam e tal, é muito difícil numa primeira fase organizar. Começamos pelos papéis. É nos núcleos mais permanentes, que apesar de tudo, algumas dessas empresas vão tendo, que é mais fácil entrar. Os sindicatos não entram, infelizmente. De vez em quando vem um homem do sindicato agrícola, já não há sindicatos. Antes, na República havia sindicatos agrícolas em todas as freguesias. A gente ainda sabe dessas histórias, o António sabe bem. A seguir ao 25 de Abril, os sindicatos distritais estiveram na base da reforma agrária. Depois os sindicatos migraram para Lisboa. E agora o sindicato da agricultura, alimentação, bebidas e mais não sei quanto. E tem um funcionário que eu já vi, o homem coitado foi lá para a porta da Sudovera e distribuiu papéis. Mas quem é que recebe, com câmaras de vigilância, um papel do sindicato? Não é assim que se trabalha. Tem que sair cá fora e depois levar a luta lá para dentro, etc. Aliás, essa luta da Sudovera que está documentada por essa reportagem da SIC, foi organizada por eles. Bem, não sei se um dia vai sair um sindicato, também não pode ser um sindicato só dos imigrantes, porque já agora estamos a falar da classe trabalhadora, estamos a falar do proletariado, em que a nacionalidade interessa muito pouco. Aliás, eles são os futuros portugueses, ou como dizia o filme do Sérgio Treffaut há uns anos, que se chamava Os Lisboetas. Nem dizia os novos Lisboetas, os Lisboetas são estes, são estes daqui, de Arroios, de Martim Muniz, de todo lado e tal. E os voluntários são... Isto cria alguns problemas, às vezes nas aldeias. Eu posso dizer, em Serpa, eu tenho lojas indianas e 2 nepalesas no lar onde eu moro, que é no lar da Covadora, e às vezes há cenas absolutamente inventadas no Facebook, que já tem 300 e tal partilhas a exigir a expulsão dos imigrantes, porque seguiram uma moça que não sei o que e tal, e é zero. Pode haver um caso ou outro. Aliás, outro dia uma estudante em Mil Fontes, eu estava na escola, dizia-me que se sentia-se olhada
os indianos. Eu disse, pá, eu nunca te sentiste olhada para os alentejanos. E ela disse, mas esses aí estão à vontade de mandar a merda. Não é? E eles não percebem, mas... por exemplo, Mil Fontes é uma pressão horrível das lojas todas compradas com dinheiro na mão, portugueses na mala, que são dessas nacionalidades, que são os mafiosos. Ora, aqui entra a luta de classes entre os imigrantes, sejam nepaleses, indianos, não sei. Há exploradores e há explorados. E há mafiosos e há vítimas de tráfico humano. Portanto, há que separar, não é? A gente tem que combater os criminosos todos, esses que a gente está a falar, mais os patrões que os contratam para explorar os outros. Quando a PJ vai não sei onde, eu digo sempre, sigam o rastro das carrinhas. Não é irem a Faro do Alentejo e dizer que estava ali uma casa com não sei quantos imigrantes. Tem as carrinhas, vão para onde? Vão às herdades. Quer dizer, são os tipos que os exploram também têm que ser perseguidos, não é apenas o intermediário, que é mafioso, que é muito mau, que até às vezes mata. Quer dizer que a PJ anda à procura de um cadáver absolutamente inidentificável e que nos perguntam, vejam lá se alguém perdeu um amigo e desapareceu, que é para ver se conseguem localizar. PJ de Portimão, por exemplo, que trata ali da zona de Admira. Esses mafiosos matam mesmo. Há situações dramáticas, como já havia no tempo dos ucranianos, cabeças de dedos cortados, orelhas marcadas. Isto era o quê? Eram os ucranianos que não pagavam à máfia. Ficavam marcados. Uma cabeça de um dedo foi um acidente de trabalho. Parecia o rato a roer a orelha, aquelas marcas. Eram marcados. E alguns desapareceram. Portanto, nada disto, estou a falar dos ucranianos, foi há 20 anos. Isto vai-se repetindo. Neste momento, o grupo maior é asiático. O pessoal da África também é muito significativo, a África Ocidental, Senegal, Guiné, Mali, etc. As Guinés todas, Bissau e as outras. Mas os africanos, há uma diferença. É muito mais difícil cá chegarem. Morrem estatisticamente 25% afogados. Não é só no Mediterrâneo. É que há quem diga, e quem sabe que lá passou, que o deserto líbio, Ossadas, ali, não é preciso afogarem-se. Morrem no deserto quase os mesmos que morrem no Mediterrâneo. Portanto, quem cá chega já passou por isso tudo. E já não há, nos africanos não há tanto estas máfias, não há, porque, mas para cá chegarem passaram outros calvários. Os asiáticos vêm de avião, têm esse azar, eles pagam e ficam a pagar durante anos. Portanto, no meio disto, se a gente conseguir estabilizar 10%, 5%, que mesmo esses movem-se. Eu acho que as duas coisas são dialéticas. Se não tivesse havido o movimento espontâneo das pessoas que, sem nenhuma organização, despolitizadas, como ela diz, foram em busca de satisfazer as suas necessidades e vieram para a rua reclamar, os grupos não tinham sobrevivido. Os grupos foram associar-se a esse movimento e daí é que veio a magia, a associação dos movimentos, do movimento espontâneo popular com os pequenos grupos revolucionários radicais, é que fez o PREC. Ele tem toda a razão, não teria havido PREC se não houvesse essa fusão. Essa fusão podia ter ido mais longe, mas é preciso recordar que às vésperas do 25 de Abril, os movimentos maoístas estavam completamente desorientados, maoístas e outros, México, BNP, toda a gente. E foi esse insuflar do movimento popular que os fez renascer quando eles compreenderam que nós não somos nada se não estivermos dentro do movimento a impeli-lo mais para a frente. Impelir para a frente porquê? Porque havia dentro do movimento forças que o estavam a puxar para trás. E essa é que é a dialética da coisa. O movimento popular não tinha ido tão longe como foi, em termos de conquistas, e os grupos revolucionários não teriam sido o que foram se não estivessem dentro do movimento. E isso responde à pergunta do Durval. O que é que aconteceria se isso não tivesse sido assim? É fácil de ver, porque quem estava dentro do movimento, em muito mais força numérica e outra, era o reformismo do PCP. Portanto, se o movimento popular não tivesse recebido esse impulso dos movimentos revolucionários para a frente, num sentido revolucionário, teria tido o impulso do reformismo para fazerem aquilo que eles quiseram fazer e acabaram por fazer. A aliança Povo-MFA,
nada de excessos, não sejamos carlistas, acabem com isso, não sei o quê, vamos fazer a batalha de produção para a economia nacional. Quer dizer, tudo isso seria um dominante no movimento. E foi, de certo modo, foi porque nós perdemos essa... O 25 de novembro acabou com o PREC. Mas não tivesse havido esse trabalho, não teríamos hoje as conquistas que ainda temos, como salário mínimo, direito a férias, a 14º mês. Epá, podemos estar aqui toda a tarde a dizer coisas que se ganharam com o PREC e que não teriam acontecido se não fosse o PREC. O PREC impulsionado pelo processo nacional. Nós nunca estivemos à frente do movimento. O movimento é que nos arrastou atrás deles. Isso é preciso tomar isso como um dado histórico, não é nenhuma invenção. Há uma palavra de ordem que foi lançada na altura pelo CARP, e foi o Chico Martins, obviamente, que hoje até pode soar sem querer. Fora das massas não há marxismo-leninismo. Isto parece até uma coisa espontaneísta, quase anti-leninista. O leninismo, o marxismo, são coisas teóricas também, que existem independentemente. Mas isso na altura foi fundamental. Foi para dizer, meninos, vamos para a base, porque senão os grupos continuavam a guerrear-se uns aos outros, etc. E o que também, só por si não é mau, mas sem ter nenhum papel na luta de classe. Infelizmente a luta de classe empurrou-nos a todos. Já queria dizer mais uma coisa para concluir. Este processo que ele descreve no campo é quase desconhecido, é uma coisa oculta que deve ser divulgado. E nós temos essa obrigação de divulgar. Assim como temos a obrigação de divulgar um outro processo de uma nova classe operária portuguesa constituída por imigrantes nas fábricas das indústrias. Por exemplo, se vocês forem a um turno noturno, uma fábrica de 3 turnos, a esmagadora maioria são imigrantes. Porquê? Porque o turno noturno é o mais duro de todos. Então é os imigrantes que estão lá. E quantas nacionalidades estão em cada turno? Eu estou a pensar numa fábrica que tem 900 operários, portanto, digamos 300 em cada turno, e no total dos trabalhadores há 27 nacionalidades. E os encarregados são polacos, russos, ucranianos, são europeus, são brancos. E os outros é malta misturada toda. E os brasileiros que estão entre o branco e o preto, ainda podem ter o benefício de estar no primeiro e no segundo turno. Mas, portanto, há que transpor tudo isto para um complexo que é desconhecido de nós. Nós que falamos de marxismo e de revolução e de classe operária, nós temos a leste disso tudo. Porquê? Porque estamos a fazer manifestações para a Ucrânia, contra a Ucrânia, ou não é que importa, a Palestina, o este e o aquele. Quanto mais longe, melhor. Não custa nada, eu não preciso fazer nada para ir a uma manifestação, é só ir e vir. Já fui a uma manifestação pela Palestina, que bom. Mas a classe operária, a nova classe operária, explorada a um grau nunca visto, porque o capitalismo é internacional, porque o capitalismo é internacional, o capitalismo português é uma merdinha, e as multinacionais é que estão aqui a fazer a grande exploração industrial e agrícola. Nós também somos, como população, dominados pelo grande capital que vem de fora. De facto é muito interessante esta questão das divisões entre os grupos e etc. Porque acho que isso é uma coisa que 50 anos depois, nós que somos a malta nova de agora, quer dizer, eu conheço 10 coletivos e depois o coletivo A pensa assim, o coletivo B pensa como pensa o coletivo A, mas depois tem aquela cisão, e depois vou ao coletivo C, que tem coisas em comum com o A e com o B, mas depois também tem cisões, e é muito difícil ultrapassar essas cisões e criar de facto uma coisa maior e que dê para fazer alguma coisa. Portanto, isso continua a ser muito relevante, e provavelmente também naquilo que depois é a mobilização popular. Também é muito mais difícil, porque eu creio que há 50 anos atrás as coisas que nos afastavam uns dos outros talvez não fossem tantas como as que são hoje, e portanto isso também torna a tarefa mais difícil, mas lá está. Ainda bem que estamos aqui para discutir isso e possibilidades de novos PRECs ou de coisas que possamos fazer. Também é curioso que o reformismo do PCP de que estão a falar também é uma coisa que estes coletivos falam hoje e que muitas vezes afasta as pessoas destes coletivos, por exemplo, partidos como o PCP, ou de se juntarem mais, porque de facto sentem sempre que é um partido que está sempre a atrasar aquilo que poderiam ser outras possibilidades. Comentar só que relativamente à Palestina,
mais concretamente, ou tudo o que são outras questões internacionais, de facto, parece muito mais fácil, não é? Nós vamos ali, à manifestação, é uma coisa que está longe, nós no dia-a-dia nem podemos interferir bem naquilo. Então, com as nossas, nós poderíamos, só que as nossas manifestações em Portugal, as nossas em Portugal ou noutros sítios, nós não temos grandes manifestações, nós temos desfiles. As pessoas vão lá, cantam umas músicas, abanam umas bandeiras. Ou seja, a minha reflexão, passado 1 ano e tal de genocídio na Palestina e de 75 ou 76 anos de ocupação, a minha reflexão é, então, mas vamos continuar a fazer desfiles, é isso? O facto de os patrões forem búlgaros a mandar capatados, encadeados, como coisa, nós, quando eu estive em França, há 50 anos, isso era clássico na Citroën. A Citroën, na Xana, punha um espanhol, um árabe, um negro, um martinicano, um português e tal, por aí fora. Nenhum de nós falávamos a língua do outro. Era uma maneira de não... Dividir. Era uma maneira de dividir e não unir. E aqui é a mesma coisa, eles não inventaram nada, é assim.